desta noite. Prometo ser breve em minhas palavras. Provavelmente hoje nós terminamos até um pouquinho mais cedo, se for a vontade de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Glórias a Deus. Mateus 7, versículo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, pela presença do Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu Te agradeço, ó Pai, pela vida de meus irmãos que aqui se faz presente. Meu Deus, que essa palavra venha falar comigo e venha falar com a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, eu me coloco na Tua presença como vaso em Tuas mãos. Usa-me, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Meu Deus, mesmo que em pouco número, meu Pai, que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possíveis. Meu Deus, amplie, ó Pai, o som desses alto-falantes e que essa mensagem, ó Pai, percorra por todo o nosso setor. Meu Deus, Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, poder assentar, em nome de Jesus. Passamos aí, no final de semana, o domingo, não estivemos aqui com culto, estávamos cooperando na congregação de Britânia. Minha gratidão aos irmãos que estiveram lá. Deus possa recompensar a todos. Foi muito bom, foi uma bênção de Deus, culto abençoado. E perdeu quem não foi, A famosa frase: perdeu quem não estava presente. Mas Deus seja louvado nesta noite pela vida de cada um dos irmãos que lá esteve. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 24, segue a linha de estudo da terça-feira passada, sobre o Sermão do Monte. E essa passagem a qual nós lemos também é da passagem do Sermão do Monte. Jesus Cristo traz a nós palavras de sabedoria, palavras de exortação e palavras de cuidados estes que devemos ter nos dias de hoje também. E Jesus Cristo, meus irmãos, quando lemos esse versículo, principalmente no versículo 24, onde estaremos abordando mais, traz uma mensagem simples e de fácil compreensão para a nossa vida. Todos nós enfrentaremos grandes tempestades em nossas vidas. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por intempéries, mas a diferença que Jesus Cristo também nos traz, a diferença que fará em nossa vida de ficarmos em pé ou não, é obedecendo a palavra de Deus.
Jesus Cristo nos traz dois cenários. Traz o cenário de um homem prudente e de um homem imprudente. Jesus Cristo também cita dois tipos de terreno, dois tipos de alicerces. Quando nós temos dois tipos, irmãos, quer dizer que a nossa vida é feita de escolha. Eu posso escolher o tipo 1 ou o tipo 2. Eu posso escolher o chocolate preto, eu posso escolher o chocolate branco. Eu posso escolher comer o milho cozido, eu posso escolher comer pamonha. E Jesus Cristo, quando Ele traz esses dois tipos de alicerce, Ele está dizendo: olha, o homem tem opção de escolha, ele pode escolher. Agora, irmãos, entenda uma coisa na nossa vida: as escolhas que fazemos, principalmente jovens, as escolhas que você faz hoje determina toda a sua vida. As escolhas que você faz hoje irá destinar o seu futuro. Se um jovem escolhe estudar uma área de medicina, ele tem que ter na cabeça dele a convicção de que ele vai viver num ambiente hospitalar, laboratorial, clínico. É o ambiente que ele escolheu. As escolhas influenciam no destino final da sua vida. Pastor, eu tenho pavor de sangue, eu tenho pavor de hospital. E o que você escolheu para estudar? Não, eu escolhi medicina. Está errado. A escolha que você faz hoje, jovem, determina o seu futuro. As escolhas que nós fazemos hoje, amados irmãos, determina o nosso futuro. Se eu não gosto de ler, se eu não gosto de estudar, vou dizer para você: não escolha direito. Porque quem faz direito, ele vai ler bastante, estudar bastante, e é intermitente, porque leis todo dia surge praticamente um lei. Então, se eu não gosto de estudar, eu não posso escolher um futuro para mim que é voltado à leitura, ao estudo. Então, Jesus Cristo deixa claro que a nossa vida é feita de escolhas, e reafirma: as escolhas que fazemos hoje destinará o nosso futuro. Pastor, mas minha idade já está avançada. O que você escolher hoje destina o seu futuro. Versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que... Vamos analisar essa parte. Observe que o Senhor Jesus Cristo está deixando um estado de condição para nós. Olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, é uma condição. É uma condição para a nossa vida. É um estado de decisão. E Jesus está chamando a nossa atenção, meus irmãos, para que nós, eu e você, possamos escolher seguir o bom caminho. Quando eu digo para você que Jesus é perfeito, Ele é perfeito em tudo, até nos seus ensinamentos. Ele diz: olha, você pode escolher esse caminho ou esse caminho, mas este caminho te conduzirá a este futuro. Olha, o homem que escolheu construir a sua casa sobre a rocha, o futuro dele foi um alicerce firme, uma estrutura inabalável. E esta condição que Jesus Cristo nos coloca a pensar: escolha seguir o bom caminho. Escolha hoje ouvir a voz do Espírito Santo, que é quem nos conduz pelo caminho correto. Agora, irmão, eu estava conversando essa semana com o irmão sobre isso. Sou eu que escolho qual caminho seguir. Jesus trouxe a condição. Jesus mostrou os dois caminhos. Agora eu escolho
qual caminho a seguir. Eu escolho se irei ouvir a palavra ou não. Eu escolho se seguirei a palavra ou não. As nossas escolhas traz com elas as consequências, seja elas boas ou seja elas ruins. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, escuta essas minhas palavras. Sabe por que eu pensei em trazer essa mensagem à igreja? Muitos irmãos não têm dado mais ouvido à palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Não estou dizendo da eloquência do interlocutor, não estou dizendo do pregador, estou dizendo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quantos já não estão mais prestando atenção na palavra? Quantos estão se distraindo facilmente na sua vida? Outrora estudava, dedicava, orava, buscava a presença de Deus. Hoje, devido ao tempo, que realmente parece que o tempo ele remiu, parece que todo o tempo combinou. Não, vamos acelerar o processo, vamos acelerar. Todo mundo agora começa, parece que o tempo está remido. O dia parece que já não tem mais 24 horas, porque quando você menos espera, já foi o dia. Quando você menos espera, a hora já passou, missionário de Selim. Muitos se distraem facilmente e se afastam da palavra de Deus. E Jesus Cristo, irmão, presta atenção, Jesus nos exorta a ouvir e a escutar a palavra de Deus. Ouvir, como diz o ditado, entra por um lado, sai pelo outro. Mas escutar não. Escutar, você presta a atenção. Jesus Cristo usa exatamente essa palavra. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Tem ensinamentos que nós escutamos no nosso dia a dia, e uma vez só, né, irmãos, a gente ouve e aprende. Por quê? Porque a gente só não ouviu, a gente escutou. Quando o pastor Adelis estava medindo esses degraus, a gente começou a conversar e ele falou: não, pastor, que tem que pôr 38 centímetros, porque quando for colocar o piso, vai reduzir, vai ficar para 35 centímetros. Eu guardei isso. Amanhã, se Deus me der a graça de ter que fazer mais um degrau, eu sei. Eu não posso ser em cima da risca não. Por quê? Porque eu vou pôr piso, tem argamassa, tem piso, tudo isso diminui. Eu só não ouvi não, eu escutei. Eu aprendi. E quantos têm dado apenas ouvido a palavra, mas não têm escutado a palavra? Ouve a mensagem, mas saiu, levantou do banco, não vou nem falar da porta, levantou do banco, esqueceu a mensagem que foi lida. Nós estamos, meus irmãos, em tempos de ter que parar para escutar a palavra de Deus. E sabe qual é a dificuldade nos dias de hoje, irmãos? Que às vezes nós não damos a devida atenção à palavra de Deus, mas damos a devida atenção a outras coisas. Infelizmente, o celular é uma ferramenta que, se não souber usar, te leva a caminhos e a precipícios que conduz à morte espiritual. Morte espiritual. Pessoas que dão ouvido a psicólogos da internet, a filósofos da internet, a coaches, a doutrinadores, cheio de palavras bonitas, cheio de pronúncias difíceis, palavras que muitas das vezes nos inflam o nosso ego. É isso que eu quero ouvir. Palavras que me trazem o alter ego, a alta proclamação.
há lorotas que nos conduz à perdição. A quem você tem dado ouvido, meu irmão? A que tipo de palavra você tem escutado? Você tem dado atenção? Eu já falei isso aqui, Às vezes, irmãos e irmãs, nós queremos ouvir uma palavra. Às vezes o meu dia está tão difícil, eu quero ouvir essa palavra. Eu vou lá e pesquiso essa palavra. Vai vir para mim esta mensagem. Mensagem de um pastor que você nunca viu na vida, que você não sabe se a vida dele verdadeiramente é aquilo que ele prega, se verdadeiramente ele é pastor, se a mensagem que ele está pregando não é uma idolatria mundana, não é heresia. Por quê? Porque é aquilo que eu quero ouvir. Aí eu paro para ouvir esse tipo de mensagem. Mensagem que infla a minha vida, que infla o meu ego, cheio de palavras bonitas, mas vazias da graça de Deus. Cheio de mensagens bonitas, mas vazia da graça de Deus. Não tem nada melhor, irmão, para o homem carnal, do que ouvir aquilo que ele quer ouvir. Irmão, sabe por que muitas pessoas estão fracas na fé? Vira e mexe, a gente escuta falar isso. Ah, pastor, o irmão fulano está fraco na fé. Ah, pastor, a irmã fulana está fraca na fé. O irmão, pastor, está pensando em sair da igreja. Sabe por quê, irmão? Vamos falar sinceramente aqui. Preste atenção. Não é por falta da visita do pastor, não. Não é. Ah, pastor, o irmão A falou que vai sair da igreja. Por quê? Porque o senhor visita ele. Vocês sabem ler Bíblia? Sei. Vai lá no princípio, lá em Gênesis. Deus, todo dia, na viração do dia, estava lá. Todo dia. Deus estava lá com Adão. Adiantou? Não, irmão. Não é visita de pastor que faz você ter fé e ter sua vida diante de Deus, não. Não é. Sabe por que tem muita gente que está fraco na fé? Não é porque gosta da irmã A e não gosta da irmã B, não. Não é porque eu não gosto do irmão C e gosto do irmão D, não. Sabe por que tem muita gente que está fraca na fé? É porque muitos já não suportam a sã doutrina. Muitos já não suportam a palavra de Deus pregada verdadeiramente, sem enrolação, sem bromação. Não é por causa do pastor, não. O pastor morre e se ele ficar lá, vai para o inferno, porque o pastor estava lá. A nossa fé tem que ser em Deus. A nossa vida tem que estar alicerçada em Deus.
Para de ouvir, irmão, para de ouvir essas mensagens que corrompem a sua fé. Para de ouvir essas palavras que diminuem a sua fé, que traz para você tristeza, que fala mal da palavra de Deus, que critica pastor, que critica igreja. Isso só diminui a sua fé. Para de ficar dando ouvido a homens que se dizem pastor e não são, não vivem o que prega. Na hora que põe a mão nesse abençoado, esse microfone aqui, falta soltar fogo pelos olhos, mas não vive um tio do que fala. Virou as costas, irmão, cuidado, é chibata, ó. A língua não cabe na boca, mas quando pega o microfone é santo. O sangue de Jesus tem poder. Por isso muitos estão fracos, porque vê esse tipo de ação, esse tipo de coisa, e sabe que o irmão não vive o que prega. A fé diminui. Quantos escândalos de pastores não têm saído por aí? A internet está cheia. Tem um cidadão que se veste de pastor e escandaliza tremendamente, falando barbaridades na internet, irmão. Barbaridades. Salvo engano é pastor Anderson, o nome do danado. Aí foram confrontar ele. Não, eu faço uma sátira. É sátira? Sátira, quando pega uma coisa e quer tipo brincar com ela, é sátira. Não, eu não sou pastor não, eu faço uma sátira. Irmão, mas quantos não desviaram da presença de Deus por causa de um camarada desse, que não sabe nem o que é sátira na vida, que não sabe que o que ele faz é uma brincadeira de muito mau gosto. E quantos não se escandalizaram? Quantos não desviaram do caminho do Senhor? Por último, ele estava vendendo vassoura santa, que vai varrer toda a desgraça, vai varrer todo o mal da sua casa, toda a praga. Olha para você ver, tem crente que caiu nessa. Eu recebi o link, eu vim descobrir esse camarada através desse irmão. Pastor, olha para você ver o que está acontecendo nas igrejas. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Vai ver a vida do camarada e dá crédito a esse tipo de gente. Mas a sã doutrina, não. A palavra de Deus, não dá ouvido. Ah, pastor, meu casamento está acabando, pastor, ora por mim, pastor. A minha mulher, o meu marido, irmão, primeiro lugar, toma vergonha na cara. O camarada não vem na igreja, a mulher não vem na igreja, não vem na terça, não vem na quinta, não vem no domingo, só vem para comer pão e tomar vinho, e quer que o casamento vá bem. A sua casa está fundada em que terreno, irmão? Em que tipo de terreno um irmão desse, uma pessoa dessa construiu a sua casa? E quando a palavra confronta, vira um bicão de 1 metro e sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor, mas não aguenta uma sã doutrina, e quer que o casamento vá bem, e quer que a família vá bem. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Olha, irmão, preste atenção nisso. Não sou eu, é Jesus que está falando. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Irmão, seja sincero com você. Você tem praticado a palavra de Deus? Seja sincero contigo mesmo. A igreja está pouquinha, gente, mas em nome de Jesus, pega essa mensagem e entrega para quem precisa. Irmão, você tem praticado a palavra de Deus? A sua casa foi fundada na rocha. Você tem escutado a palavra de Deus e praticado?
Tem muito crente bom de ouvido, irmão. Bom demais para ouvir, só ouvir. Tem crente que é uma maravilha para ouvir, principalmente se souber da vida do irmão da direita. Se souber do irmão da esquerda, melhor ainda. Mas praticante da palavra de Deus, poucos. Poucos. Se chegar ali no irmão Zé Moreira, na nossa irmã Iraci, irmão, quantos anos de casado ela tem, irmão? Mãe Iraci, quantos anos de casado? 52 anos. Se chegar e falar, irmão, como é que foi para ficar 52 anos casado? É muita oração. É ou não é, irmã? É muita campanha. É muito joelho no chão e praticando a palavra de Deus. Irmão, senão não vai não. Não vai. Teve um pastor que falou assim: casamento hoje em dia está sendo descartado. Usou essas palavras. Casamento, irmão, hoje em dia está sendo descartável. Camarada vê uma irmãzinha bonitinha, vai lá à casa, aproveita o terreno, depois larga para lá. É um bom ouvinte, praticante da palavra não é. Esquece do ensinamento que é até a morte. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E como que o irmão vai saber se não vem na terça-feira? Como que o irmão vai saber se não vem na quinta-feira nas campanhas de família? Passou aqui campanha de família, passou campanha de oração, campanha de posição, irmão. Cadê o irmão? E quer que o casamento esteja alicerçado, irmão, como pode? Irmão, tem mensagem que nós ouvimos, nos alegramos, sapateamos, de vez em quando sai até uns fala Deus, mas tem crente, irmão, que só ouve, entra aqui, ó, escabora aqui, é igual eu falei, quando levanta o banco, acabou. Foi num reteté, sapateou, pulou, deu aviãozinho, acabou o culto, acabou. No trabalho, então, aí que não pratica mesmo. Em casa, não pratica mesmo. Tem que haver uma mudança na vida do cristão, irmãos. Nós, todos nós. E essa mudança tem que partir das nossas escolhas. Qual é a escolha, pastor? Ouvir e praticar a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é necessário ter esforço, irmão. Esforçar para que a semente do Evangelho verdadeiramente brote em nossos corações, germine em nossos corações, praticando aquilo que nós ouvimos, praticando a palavra de Deus, que nós possamos mudar isso em nossa vida, deixar de ser ouvinte de palavras bonitas e passar a praticar a palavra de Deus verdadeiramente. Vai haver mudança na sua vida pessoal, vai haver mudança na sua família, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, porque aquele que ouve e pratica, olha aqui que Jesus fala: assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Já tem duas características convictas sobre um homem prudente. Que característica é essa? Ele escuta a palavra de Deus e ele pratica a palavra de Deus. Duas características necessárias na vida do homem e da mulher que serve a Deus. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E o que é que ele fez, pastor? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Prudência, cuidado.
agir de forma sábia, com sabedoria, não é agir por impulso, não é agir por emoção. Quem é prudente, irmão, não constrói a sua casa, a sua vida em qualquer lugar. Quem é prudente, pastor Denis, está vendo barranco aqui, eu vou construir na beira do barranco, pastor. Não dá. Eu estou vendo que o solo é arenoso, eu estou vendo que o lugar é passivo de um grande rio passar. Eu vou construir a minha casa na beira de um barranco? Não dá. Irmão, o homem prudente não anda em caminhos tortuosos, caminhos que levam ao pecado. Ele desvia, ele afasta do mal. O homem prudente, ele não assenta a roda de escarnecedores, de zombadores. E quando eu digo homem, é ser, então é homem e mulher. Eu não estou falando só dos maridos aqui, não, estou falando do ser, homem e mulher. Ele tem prudência. O homem prudente, ele não fala besteira, ele não age com falta de sabedoria, não, ele é prudente. Ele tem o cuidado de não ser pedra de tropeço, de escandalizar. Lembra da terça-feira passada? De escandalizar o irmão. Irmão, eu trabalhei numa empresa multinacional que todo mundo sabia que eu era cristão, todos. E toda vez que eu sentava, eu era responsável por uma frota de caminhão. Eu sentava ali com meus colaboradores, mas toda vez que sentava começava a zombaria, a maldição, as críticas contra a minha fé, contra a minha igreja. Quem é prudente, irmão, não fica nesse tipo de lugar. Ao contrário, um homem prudente, quando tem alguém criticando a sua igreja, quando tem alguém criticando o ministério, criticando os obreiros, criticando o pastor, criticando o irmão que canta, a irmã que canta, ele não entra e fala, não, é mesmo, é verdade, não. Ele age de forma prudente, ele defende. Sabe por quê, irmão? Quando nós aceitamos esse tipo de abuso, de críticas, fragiliza a nossa fé. Porque se eu, sendo parte do membro do corpo de Cristo, assim como o meu irmão, eu não defendo ele, como eu posso dizer que eu faço parte do membro do corpo de Cristo? Ninguém pega um dedinho aqui e bate o martelo dele consciente, não, irmão. Você que mexe com uma reta assim, você vai botar seu dedo lá onde você vai bater, rapaz? Você vai ter cuidado para que o seu membro, para que o membro do corpo não sofra juntamente com o corpo. Um homem prudente, ele guarda de desviar dos caminhos maus, tortuosos, maldizentes. Um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, constrói a sua casa sobre um lugar seguro. Assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você tem construído a sua casa onde, irmão? Onde você tem construído a sua casa? Onde você tem alicerçado o seu relacionamento, o seu casamento? É na Netflix que você tem estruturado, colocado a sua casa? É nas novelas? É no YouTube? É nas redes sociais? O seu relacionamento está alicerçado aonde? É nos doramas, lá naquelas imagens bonitas, naqueles japonês, chinês, coreano, sei lá o que ele é, que virou moda agora? É nos 40 tons de cinza que está alicerçado o seu casamento? Aonde está alicerçado a sua casa?
Aonde está alicerçado a sua família? É na mesa de jantar, agradecendo a Deus o pão de cada dia, juntamente com seus filhos, ou é cada um para um canto? Um homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, pastor? Isaías 26, versículo 4 diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a nossa rocha eterna. Irmão, não tem outro lugar para você alicerçar a sua vida, não tem outro lugar para você alicerçar a sua casa, não tem outro lugar para você alicerçar o seu casamento. O lugar que você pode alicerçar é a rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a nossa rocha, rocha inabalável. Olha o que o versículo 25 diz, Mateus 7, 25: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Olha o que Jesus Cristo diz: e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Quando eu digo que tem irmão que não vem na terça-feira, irmão, para aprender da palavra de Deus e quer que a vida vá bem, é disso aqui que eu estou falando. É as vendavais da vida, meus irmãos, as tempestades, é os rios. Quando eu estou firmado em Cristo Jesus, irmão, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir vento impetuoso. Quando o casamento está alicerçado sobre a rocha, pode vir calúnia, pode vir injúria, mentira, falsidade, nada vai abalar. A casa não cai, o casamento não fragiliza, porque ele foi firmado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Obreiro que tem seu ministério alicerçado em Cristo, irmão, não é a aprovação do pastor que vai derrubar ele, não, viu? Você está de prova. Quando os seus pés, seu alicerce do seu ministério está firmado em Cristo, não é um culto de doutrina que te confronta, que vai fazer você afastar e balangar a sua estrutura, não. Obreiro, o lugar de obreiro é dentro da igreja, é aprendendo a palavra de Deus. Cadê os irmãos que estão de prova? Cadê os irmãos que estavam aqui, foi consagrado na última quadrimestral? Aí vem o vento, vem a tempestade, vem a calúnia, vem a injúria, vem a provação. Se a estrutura não estiver firme em Cristo, balanga tudo e cai. Caia. Coloca uma coisa na sua mente, no seu coração: a sua vida tem que estar alicerçada em Cristo Jesus, rocha inabalável. O seu ministério tem que estar firmado em Cristo Jesus. O seu casamento tem que estar firmado em Cristo Jesus. Os seus filhos, a sua casa em Cristo Jesus. O seu projeto em Cristo Jesus. Todos nós, irmão, todos nós passamos por dificuldade. Todos. Qual foi a casa aqui, que naquele vendaval, naquela poeira não foi atingida por ela? Casa de crente, casa de descrente. Quando é tempestade, todas são atingidas. É vento, todas são atingidas. A diferença é aonde ela está firmada. A diferença, se o seu casamento, se o seu relacionamento, se o seu ministério vai permanecer de pé, é a forma e o local onde você construiu a sua casa. Jesus Cristo fala que ela foi edificada sobre a rocha. Veio vento, veio tempestade, veio rios, veio enchente,
combateram ela e ela não foi lá. Crente de verdade, irmão, não tem medo de terça-feira. Crente que vai para o céu, irmão Zé Moreira, não tem medo de culto de doutrina. Crente que vai morar no céu não tem medo de palavra dura. O famoso puxão de orelha de pastor não tem medo, sabe por quê? Porque ele é firmado sobre a rocha. Muitos têm fundado a sua vida em solos arenosos, irmão. Você vai na Araguaia, pastor Deus, Aruanã, época de temporada, aquele monte de barraco, tudo fincado na areia, assim, mas a primeira enchente, varre tudo. Você olha, é até bonito de ver aquelas estruturas, palha e poste fincado, energia, banheiro e água, construído sobre a areia. Na primeira tempestade, palha voa, poste fincado arranca, enxurrada leva tudo, porque foi construído sobre a areia. E casa construída sobre a areia, irmão, pode ter a beleza que for, não tem estrutura. Eu vi o rancho do urso, não é fundado na areia, o barranco é chão duro, batido, buraco fundo. Tem a versão de Lucas, fala que o homem prudente ele cavou fundo até alcançar a rocha, e lá fincou as suas estacas. Na versão de Lucas, sabedoria. Se tivesse construído na areia, toda temporada tinha que ir lá e construir de novo. Toda temporada, porque ela passa rio, passa enchente, mas a estrutura firme. Quando nós estávamos lá na Bahia, irmão, eu estou finalizando, lá tinha os mirantes, os pontos, onde teoricamente, porque nós não viu nenhum, mas teoricamente onde os salva-vidas ficavam. A gente olhava aquela estrutura assim, pastor Denise, alta de eucalipto, pintadinho de vermelho, bonito, chique demais. Quando você olhava assim, oh, bonito demais, mas estava fincada na areia. E eu fui falar assim, eu vou subir lá e vou tirar uma foto. Irmão, quando eu cheguei na metade da escada, e a estrutura, depois você vê na foto lá, uns troncão, mas estava na areia. O trem balangava, irmão. O lugar bom de soltar pipa é na beira do mar, porque venta que beleza. Venta, lá venta. Mas balançava tudo. Balançava com o vento. Eu imagino com tempestade, irmão, como é que é aquilo lá. Uma estrutura bonita aos olhos, mas sem firmar a sua fundação. Estava na areia. Estava fincada na areia. Tem vida de crente que você olha, é uma maravilha, é um trem bonito de se ver, mas no primeiro vento, na primeira dificuldade, balanga tudo. O casamento parece perfeito, pastor Deus, mas não vem na terça, não vem na quinta, não traz a família, não traz a esposa não traz o marido. No primeiro vento parece bonito, mas no primeiro vento balanga tudo. Mas aquele que é edificado na rocha é firme, Senhor. Aquele que é firmado na palavra de Cristo é firme. A palavra dele é firme. O andar dele é firme. A postura dele é firme. A conduta dele é firme. A moral dele é firme. Por quê? Porque a vida dele está em Cristo, rocha inabalável.
Se for preciso o pastor exortar, ele recebe a exortação, corrige o que tem que corrigir e permanece firme. Agora quem está sobre a areia, irmão, se o pastor falar, irmão, o pastor não gosta de mim, eu vou caçar outra igreja para mim, essa igreja não me presta mais, enquanto o pastor estiver aqui eu não piso aqui mais. Estrutura parece bonita, rapaz, mas frágil. Que eu e você, irmãos, estejamos e permaneçamos em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, que o nosso alicerce esteja sobre a rocha que é Cristo Jesus, que a nossa família esteja na presença de Jesus. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas no insensato aconteceu a mesma coisa, só que o fim dele foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Que nós tenhamos, meus irmãos, o temor de Deus, para escutar essa palavra e guardar em nossos corações, e mais, colocar ela em prática em nossas vidas. Colocar a sua família na presença de Deus, a sua casa na presença de Deus, a sua vida na presença de Deus, firmar as nossas estacas, firmar a nossa estrutura, fazer a diferença em nosso ministério em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que essa mensagem, meus irmãos, fique aqui no seu coração. E que eu e você venhamos praticar toda a palavra de Deus com sabedoria, com graça, a graça de Deus, com a virtude de Deus. Irmão, olha aonde estamos, como chegamos aqui, é a graça de Deus. Eu fico imaginando, vou fazer 2 anos ainda, nem 2 anos eu tenho, mas eu fico imaginando, pastor David, quantos intempéries essa igreja já não sofreu. Quase 50 anos de construção aqui, de estacas firmadas aqui, e permanece até hoje. Por quê? Porque está firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Vai passar a nossa geração, virá a geração dos nossos filhos, e a igreja permanecerá aqui, porque está firmada em Cristo Jesus, até o dia que Ele vier e buscar toda a sua igreja. Olha a sua vida, irmão, o que você já passou, o que você já enfrentou, e chegou aqui por intermédio da graça de Deus. Por quê? Porque você firmou a sua família em oração, na presença de Deus, na rocha que é Cristo. Que nada venha abalar a sua fé, que os intempéries dessa vida, que as dificuldades dessa vida não venha desestruturar a sua fé, balançar a sua estrutura. Não, permanecemos fiéis, inabaláveis em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, coloque de pé nessa noite. Que Deus abençoe o pastor Delício, o presbítero Hugo.